Você está afim de levar um empreendimento adiante e acha que não vai dar certo? O primeiro passo é você saber por que você acha que não vai dar certo. Mas isso é apenas o começo. Fica comigo para você saber, vem muito mais coisa por aí. Em primeiro lugar, gente, eu quero só dar um aviso rápido. Eu já disse nessa série de sucesso que as coisas que eu disse que ia analisar com mais profundidade, eu quero analisar todas. Então, se eu deixei alguma promessa dessas de fora, por favor, façam a cobrança aí embaixo e digam: poxa, você falou que ia explicar isso, aquilo lá e não explicou. Deixa aí nos comentários, tá? E vamos ao assunto de hoje. Vou falar de uma coisa muito séria. Todos nós temos medo de alguma coisa. O medo nos protege, mas o medo também nos limita, nos impõe limites. Ele nos protege porque eventualmente ele nos impede de fazer alguma coisa de errado, né? Se você não tiver medo nenhum de objetos cortantes, como uma navalha, vai acabar se cortando. Se não tiver absolutamente nenhum medo de altura, vai acabar achando que é um Homem-Aranha e cair de lugares muito altos. Mas existem medos que só nos prejudicam. É por isso que a gente tem que saber a razão, a causa de determinados medos. Parece óbvio, mas a gente tem que se perguntar: será que aquilo é realmente difícil? Ou será que eu acho difícil? Um dos medos mais perigosos é o medo de fracassar, o medo de não dar certo. E o importante não é se nós temos medo ou não. Como nós já dissemos, todos nós temos um pouco de medo de alguma coisa. Mas sim os excessos. Excesso de medo faz mal, mas excesso de confiança também. Porque o excesso de confiança nos aproxima de possíveis falhas e dos riscos. Se essas falhas e se esses riscos acontecerem, evidentemente, como nós já falamos em vídeos anteriores, você tem que transformar isso numa lição. Mas não vamos ficar no repeteco não, que tem muita coisa importante para dizer. Lembra de uma coisa: quando você inicia um negócio, um empreendimento, você vai correr riscos. Óbvio, é inerente ao capitalismo. Embora tenha alguns capitalistas aí que só queiram fazer as coisas com absoluta segurança. Isso não existe. Agora, o importante é que você tenha controle sobre eventuais consequências desses riscos. Que você possa controlar essas consequências, se algo não der certo. Agora vamos à questão da potencialidade. Eu vou lhe dizer uma coisa: mesmo que você esteja inerte, imobilizado em cima de uma cama, você tem potencial para ter sucesso. Quer ver uma coisa? Olha para esse homem aí. Você está vendo o Steven William Rankin, coisa desse tipo. Até o nome dele é complicado. Mas veja só o finalzinho do sobrenome dele. King. Não é por coincidência que significa rei. Você sabe quem é esse homem? É um físico e cosmólogo britânico e um dos mais consagrados cientistas da atualidade. Ele nasceu em 1942, tem, portanto, hoje 74 anos. A doença dele se chama esclerose lateral amiotrófica. Olha, e sabe quando é que ele ficou sabendo da doença? Quando ele tinha apenas 21 anos de idade. É uma doença degenerativa e incurável, ou seja, ela vai cada vez mais piorando. Só que ela atinge os músculos do corpo, mas não atinge o cérebro. Como o nome dele é muito complicado, eu vou chamar ele só de rei, tá certo? King, o rei. Ele é doutor em cosmologia e, como mestre emérito, ele ocupou o mesmo lugar, entre outros, que Isaac Newton, numa universidade norte-americana, o gênio Isaac Newton. Ele é diretor do Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica e fundador do Centro de Cosmologia Teórica da Universidade de Cambridge. Olha, o rei aí foi aos poucos perdendo o movimento dos braços e das pernas, e inclusive a força para manter a cabeça erguida. Ele precisa de apoio para conseguir manter a cabeça. Ele é praticamente todo paralisado. E fizeram para ele um produto que, pelo movimento dos olhos, ele vai gerando as palavras. Já ganhou vários prêmios e medalhas. Ele se casou 2 vezes, tem 3 filhos e produziu inclusive um livro infantil em parceria com uma de suas filhas. E esse homem agora, que eu vou mostrar aí uma fotografia dele para você ver, esse você conhece? O nome dele ainda é mais complicado. Nick Vujicic, uma coisa dessa. Eu vou chamar de Nick, tá? Ele nasceu em 1982 na Austrália, já com essas características. É um problema de nascença. Nasceu sem os braços e sem as pernas. Só uma pontinha no pé
que ele chama de asinha de frango, como ele mesmo fala, brincando em relação à sua própria condição física. O Nick, quando ele tinha um universo ainda muito limitado, ele tentou se suicidar na infância. Quem é o Nick? Ele é um palestrante motivacional de sucesso, se casou, tem filhos, já fez palestras para mais de 3 ou 4 milhões de pessoas, já percorreu 24 países nos 5 continentes. Ele conhece a África, a Ásia, a Austrália, a América do Sul, a América do Norte. Pois é, não tem nem os 2 braços e nem as 2 pernas. Tem inúmeros outros exemplos, como o do Tony Melendez, finalmente um nome fácil de dizer. José Antônio Melendez Rodrigues. Ele é nicaragüense e nasceu em 1962. Ele também nasceu sem braços, é cantor, compositor e guitarrista. Ele toca com os pés. A mãe dele tomou aquela substância talidomida durante a gravidez, que naquela época foi um erro do laboratório que fazia com que várias pessoas nascessem com vários defeitos físicos. Pois bem, o nosso amigo Tony já se apresentou em vários shows, inclusive em Los Angeles, foi aplaudido de pé, inclusive pelo Papa, em 1987. E olha só uma frase dele: vejo pessoas como vocês, que têm braços, que têm pernas, que têm tudo, e dizem: não posso, não posso, não posso. Todos esses exemplos, eu já falei que são inúmeros, nos remetem a uma frase: vencer o medo e todas as barreiras que nos impedem de chegar ao sucesso depende fundamentalmente do tamanho do nosso horizonte. Ou seja, da maneira como nós encaramos as coisas. Você já pensou aquele primeiro cientista que eu citei? Ele poderia ter se abandonado numa cama, mas ele usou o que de mais precioso lhe restou, o cérebro. Então, se você tem cérebro, você pode ser um vencedor. Procure o seu lado forte. Vá em busca do seu potencial. Olha, esse canal que representa o site sucessoefortuna.com.br é um canal dedicado, assim como o site também, às pessoas que querem ter sucesso na vida, que querem vencer. Se é esse o seu objetivo, assine o canal e visite o site.